Professor postando as aulas remotas, sejam bem-vindos. Vamos à nossa atividade 39 do sexto ano de matemática. A nossa habilidade será o seguinte: resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor. Múltiplos de um número natural. O conjunto dos múltiplos de um número natural é obtido multiplicando esse número pelo conjunto dos números naturais. Os resultados dessas multiplicações são os múltiplos desse número. Então, você vê abaixo aí o conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa lista continua infinitamente. E embaixo você vê a tabuada do 2. Os resultados obtidos 0, 2, 4, 6, 8 e 10 são chamados de múltiplos naturais do número natural 2. Portanto, os múltiplos de 2 são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Observe que listamos somente os 12 primeiros números, mas poderíamos ter listado quantos fossem necessários, pois a lista de múltiplos é dada pela multiplicação de um número por todos os inteiros. Assim, o conjunto dos múltiplos é infinito. Para verificar se um número é ou não múltiplo de outro, devemos encontrar o número natural de forma que a multiplicação entre eles resulte no primeiro número. Então, por exemplo, o número 49 é múltiplo de 7, pois existe um número natural que é multiplicado por 7 e resulta em 49. 7 vezes 7, 49. O número 324 é múltiplo de 3, pois existe um número natural que é multiplicado por 3 resulta em 324. 3 vezes 8 dá 324. O número 523 não é múltiplo de 2, pois não existe nenhum número natural que multiplicado por 2 resulte em 523. Ok? Agora, divisores de um número natural. Sejam A e B dois números naturais conhecidos. Vamos dizer que B é divisor de A se o número B for múltiplo de A, ou seja, a divisão entre B e A é exata. Deve deixar resto igual a zero. Aí você observa embaixo. Nós temos o dividendo, ao lado o divisor, embaixo o quociente e ao lado o resto. Se a divisão é igual a zero, então nós teremos dividendo é igual a divisor vezes quociente. Vamos lá os exemplos. 2 é divisor de 12, pois 2 vezes 6 é 12. 12 dividido por 6 é 2. 3 é divisor de 48, pois 3 vezes 16 dá 48. 48 dividido por 3 dá 16. 6 é divisor de 72, pois 6 vezes 12 é 72. 72 dividido por 6 dá igual a 12. 12 é divisor de 240, pois 12 vezes 20 dá 240. 240 dividido por 12 é igual a 20. E 8 é divisor de 328, pois 8 vezes 41 dá 328. 328 dividido por 8 é igual a 41. Para listar os divisores de um número, devemos buscar os números que o dividem. Vejam, vamos listar os divisores de 2, 3 e 20. Divisores de 2, 1 e 2. Divisores de 3, 1 e 3. Divisores de 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Esses primeiros dois números, o 2 e o 3, têm apenas dois divisores. Eles são chamados de números primos. Aqueles que têm mais de dois divisores são chamados de números compostos. Observe que os números da lista dos divisores sempre são divisíveis pelo número em questão, e que o maior valor que aparece nessa lista é o próprio número, pois nenhum número maior que ele será divisível por ele. Por exemplo, no divisor de 30, o maior valor dessa lista é o próprio 30, pois nenhum número maior que 30 será divisível por ele. Assim, o divisor de 30 serão 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, o próprio número. Quando o número natural é múltiplo de outro, é também divisível por esse número. Agora sim, números primos. Os números primos são aqueles que possuem como divisores somente o 1 e o próprio número. Assim, os números primos entre 2 e 20 são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Observe que o conjunto é de alguns dos primeiros números primos. Essa lista continua. Veja que quanto maior o número, mais difícil torna-se dizer se ele é primo ou não. A forma mais conhecida para identificar os números primos é o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes era da Grécia e viveu no período de 276 a.C. a 194 a.C. Foi um grande matemático e ficou conhecido por ter calculado a circunferência da Terra. São considerados números primos os termos numéricos maiores que 1, divisíveis por 1 e por ele mesmo.
o número 1 não é primo. Sendo assim, os números primos serão 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, e essa lista continua infinitamente. Está aí o crivo de Eratóstenes, tá? É uma tabela. Nessa tabela, nós temos os números naturais do 2 até 120. Né? Os que estão riscados são números compostos, tem mais de 2 divisores. E 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e por aí por diante são considerados números primos. Só tem apenas 2 divisores, o 1 e o próprio número. Agora, os critérios de divisibilidade. Ser divisível significa que quando dividimos esses números, o resultado será sempre um número natural e o resto será igual a zero. Vamos apresentar os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Divisibilidade por 2. A divisibilidade por 2 é feita em qualquer número par, ou seja, quaisquer números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8 são com certeza números divisíveis por 2. Divisibilidade por 3. Segundo esse critério, para encontrarmos os números que são divisíveis por 3, basta somarmos os algarismos dos números e se o resultado for divisível por 3, certamente o número também será um número divisível por 3. Lembrando que, nesse caso, a tabuada do 3 deve estar na ponta da língua. 5.544 é divisível por 3, basta somarmos os algarismos. 5 mais 5 mais 4 mais 4 é igual a 18. 18 é múltiplo de 3, pois 3 vezes 6 é igual a 18. Divisibilidade por 4. Para saber se o número é divisível por 4, temos duas opções. A primeira delas é que todo número que termina em 00 com certeza é divisível por 4. E a segunda é que quando o número formado pelos dois últimos algarismos for divisível por 4, esse número é também divisível por 4. Vamos lá, exemplos. 1.200 é divisível por 4, pois termina em 00. 5.832 é divisível por 4, porque o finalzinho 32 é o número divisível por 4. 32 dividido por 4, 8. 616 é divisível por 4, porque o finalzinho 16 também é divisível por 4. 16 dividido por 4, 4. 1.335 não é divisível por 4, pois não termina em 00. E o final 35 não é um número divisível por 4. O que faz a divisão não ter como resultado um número natural inteiro. Divisibilidade por 5. Qualquer número natural que tenha final 0 ou 5 é divisível por 5. É só pensar na tabuada do 5 e observar como cada número termina. Por exemplo, os números 935, 140, 85 e 70 são todos divisíveis por 5, pois terminam em 0 ou 5. Já os números 357, 121, 92 e 551, por exemplo, não são divisíveis por 5, pois não terminam em 0 ou 5. Divisibilidade por 6. O critério para divisibilidade por 6 são todos os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Certo? Ao mesmo tempo. Lembrando que os números que são divisíveis por 2 são todos os números pares. E aqueles divisíveis por 3, a soma dos algarismos desse número precisa ser um número divisível por 3. Vamos analisar os seguintes exemplos. 1.324 é um número par divisível por 2. E a soma dos algarismos é igual a 10, ou seja, não é divisível por 3. Ele é divisível por 2, mas não é divisível por 3, então ele não é divisível por 6. 510 é um número par, termina em 0, é divisível por 2. E a soma dos algarismos 5 mais 1 mais 0 dá 6. 6 é divisível por 3. 2 vezes 3, 6. Então, 510 é um número divisível por 6. Divisibilidade por 7. Realiza a divisão do número por 7. Se o resto for igual a 0, então o número é divisível por 7. Então, por exemplo, 77 dividido por 7 dá 11. Tá certo? 11 vezes 7 dá 77, então o resto é igual a 0. Ok? Divisibilidade por 8. Segundo esse critério, os números que são divisíveis por 8 são todos aqueles que possuem final 00, ou que os três últimos algarismos sejam divisíveis por 8. Bem parecido com o critério de divisibilidade por 4. Por exemplo, os números 12.000, 5.000 e 125.000 são todos divisíveis por 8, pois terminam em 000. Divisibilidade por 9. O critério de divisibilidade por 9 segue a mesma linha de raciocínio do critério de divisibilidade por 3.
Ou seja, vamos somar os algarismos e se o resultado for divisível por 9, o número será divisível por 9. 1575 é divisível por 9, pois a soma dos seus algarismos dá igual a 1 mais 5, 6, 13, 18. 18 é divisível por 9. 2 vezes 9, 18. Então, o número 1575 é divisível por 9. 525.951. A soma dos algarismos dá igual a 27. 27 é 3 vezes 9. Então, o número 525.951 também é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Um dos critérios mais simples de divisibilidade, os números que são divisíveis por 10 terminam sempre com 0. Exemplo, 100, 1000, 2.500, 45.050, 22.040, 13.110, 23.450, 3.450.000 e por aí vai. Para os outros números naturais, basta você efetuar a divisão. Se o resto for igual a 0, esse número é divisível pelo outro. Tá? Então, para os outros números, basta você efetuar as divisões por 13, por 17, ok? Vamos exercitar um pouco. Qual dos números abaixo é múltiplo e divisível por 12 e 8 ao mesmo tempo? É 854, é 960, é 548 ou é 745? Segunda questão, né? São duas questões. Os números 480, 600 e 720 são múltiplos e divisíveis por 2, 3, 4 e 5 ao mesmo tempo, 5, 6, 7 e 8 ao mesmo tempo, 8, 9, 10 e 12 ao mesmo tempo, ou por 3, 6, 9 e 20 ao mesmo tempo. Vamos lá? Se possível, você pode pegar uma calculadora, tá? Para a gente poder efetuar aqui as divisões, tá? Eu fiz aqui as divisões e coloquei o quociente e o resto, tá certo, em cada item. Na questão 1, o primeiro número é 854. 854 dividido por 12, o quociente fica igual a 71 e o resto fica igual a 2. 854 dividido por 8, o quociente é 106 e o resto é igual a 6. Na letra B, 960 dividido por 12, o quociente é 80 e o resto é 0. 960 dividido por 8, o quociente é 120 e o resto é igual a 0. Na letra C, no item C, 548 dividido por 12, o quociente é 45, o resto é igual a 8. 548 dividido por 8, o quociente é 68, o resto é igual a 4. No item D, 745 dividido por 12, o quociente é 62, o resto é igual a 1. 745 por 8, o quociente é 93, o resto é igual a 1. Tá? O único item onde o resto foi igual a 0, tá certo? Nos dois casos, por 12 e por 8, é no item B. Então, tá certo? O número em questão é 960. Segunda questão. Agora nós vamos aqui analisar cada item para a gente poder verificar. Os três números 480, 600 e 720 são múltiplos divisíveis por 2, 3, 4 e 5 ao mesmo tempo. Todos os números terminam em 0, então todos eles são divisíveis por 5. Todos os números são pares, terminam em 0, então são divisíveis por 2. Todos os números são divisíveis por 3. A soma do primeiro, 4 mais 8 é 12. A soma do segundo, 6 mais 0 dá 6. E a soma do terceiro, 7 mais 2 mais 0 dá 9. Tá? Todos esses são múltiplos de 3. E por 4? 480 dividido por 4, tá? Dá 120, certo? 600 dividido por 4 dá 150, 720 dividido por 4 dá 180, tá? Então, o nosso item verdadeiro está aí, é a letra A. Os outros itens, caso você efetue com a calculadora, tá certo? Aí na sua casa, você vai verificar aqui, por exemplo, tá? Nenhum desses números é divisível no item B, na letra B, divisível por 7. Então, a letra B está descartada, tá certo?
Na letra C, ok? 600 não é divisível por 9, tá certo? Nem 480, então a letra C também estaria errada. E na letra D, tá certo? Nem todos os números que estão aí acima são divisíveis por 9, ok? Então a letra correta seria a letra A, tá? Obrigado. Se cuidem, professor Postinelis, nas aulas remotas, tá certo? Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que esta videoaula tenha ajudado muito a vocês, tá bom? Um abraço, se cuidem.